Before I begin, Antes de eu começar, I tell you, you have already been ministered to. eu tenho que dizer a vocês que vocês já foram ministrados. The presence of the Lord fills this place. A presença do Senhor enche esse lugar. His word is anointed. A palavra dele é ungida And it comes to us e vem a nós as healing, como cura, as forgiveness, como perdão, as challenge, como desafio, as joy. como alegria. And every time we're in the presence of the Lord, E todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, together as His people, juntos como povo dele, we are changed. nós somos mudados. He's working in Ele us. está operando em nós. It's an honor for me to be with you. E é uma honra para mim estar aqui com vocês. I love you already. Eu já amo vocês. Because we're family. Nós somos uma família. We are children of God. Nós somos filhos de Deus. And we are special. E nós somos especiais. We make a difference in our world. Nós fazemos a diferença no nosso mundo. I come to you tonight E eu venho a vocês hoje à noite to sharpen your awareness of the goodness of God. para afiar a sua consciência da bondade de Deus. How many of you are pastors or leaders Quantos de in the vocês church? são pastores ou líderes na igreja? Levante sua mão. Em qualquer igreja. You see, I love to minister to leaders Então eu amo ministrar para líderes, because we are laboring continually in the kingdom of God. porque nós estamos trabalhando continuamente no reino de Deus. And yet, it's important for us to be ministered to. Entretanto, é importante para nós sermos ministrados também. So I come for that purpose. Então eu vim por esse propósito. I told you this morning, E eu te disse essa manhã, I'm not going to tell you anything new. eu não vou te dizer nada novo. I don't have a new word. Eu não tenho uma nova palavra. I have one message. Eu tenho uma mensagem. Jesus Christ and Him crucified. E é Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. But I am a unique vessel. Mas eu sou um vaso único. My entire life has been serving the Lord in the nations of the world. E a minha vida inteira tem sido em servir ao Senhor em todas as nações do mundo. So I am exercised in the communication of God and His plan. Então saiba que eu sou exercitada, eu sou escolada na comunicação de Deus para as pessoas. And that brings blessing to you. E isso traz bênçãos para você. Because I say things a little differently. Porque eu digo as coisas de uma forma um pouquinho diferente. And you will hear the Lord in a new way. E você vai ouvir o Senhor falando de uma nova forma. Expect Him to talk to you. Então espere que Ele fale com vocês. Expect that continual revelation of Jesus to increase in you. Espere que essa revelação contínua de Jesus cresça dentro de você. Because the revelation continues. Porque a revelação continua. If it stops, we're in trouble. Porque se a revelação parar, nós estamos em problemas. So just have confidence tonight. Então essa noite tenha confiança. Whoever you are, Não importa quem você seja. whatever is going on in your life, Não importa o que está acontecendo na sua vida. whatever responsibilities you bear, Não importa qualquer responsabilidade que você carrega. whatever needs you have, Não importa qualquer necessidade que você whatever tenha. questions you harbor, Quaisquer perguntas que o seu coração tenha. whatever you're seeking from the Lord, Não importa o que você esteja buscando do Senhor. He's here for you. Ele está aqui para você. And you will receive exactly what you need. E você vai receber exatamente o que você precisa. Believe that. Creia nisso. Expect it. Espere isso. God will meet your need in a way that you don't expect. Deus vai encontrar e vai resolver sua necessidade de uma forma que você nem mesmo espera. Let's pray. Vamos orar.
Heavenly Father, we're in your presence. Pai Celestial, nós estamos em sua presença. Thank you for calling us together in this place. Obrigado por nos chamar e nos reunir juntos nesse lugar. And now we listen for you to speak to us. E agora nós ouvimos enquanto o Senhor fala conosco. Thank you that you know me. Obrigado porque o Senhor me conhece. You know every person. E o Senhor conhece cada You know pessoa. their O needs. Senhor conhece as necessidades deles. And you're here for them. E o Senhor está aqui por cada um deles. Thank you that your word is anointed. Obrigado porque a sua palavra é ungida. May it pierce the clouds that may be in our minds. E que a sua palavra possa dissipar todas as nuvens que estiverem nas nossas mentes. And may it bring the sunlight of your truth. E que a sua palavra possa trazer a luz da tua verdade. And may the power of your word heal us and restore us tonight. E que o poder da sua palavra nos cure e nos restaure essa noite. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Hallelujah. God bless you. Deus abençoe vocês. You can be Vocês podem seated. se sentar agora. This morning, I began a message that I want to continue tonight. Essa manhã eu comecei uma mensagem que eu gostaria de continuar agora. I asked the question, why did Jesus come to earth in the flesh? E essa manhã eu fiz uma pergunta: por que Jesus veio para essa terra em carne? I think that's a good question. E eu acho que essa é uma boa pergunta. Because he did. Porque ele fez isso. Why? Por quê? Did he have to be here 33 years? Por que ele tinha que estar aqui 33 anos? And so we discussed this morning answer number 1. Então, essa manhã nós discutimos a resposta número 1. The first reason that I believe Jesus came in flesh E a primeira razão pela qual eu acredito que Jesus veio em carne was to show us God. foi para nos mostrar Deus. That we would be able to see the invisible God. Para que nós pudéssemos ser capazes de enxergar o Deus That invisível. we could know the one who is unknowable. Para que nós pudéssemos conhecer aquele que é impossível de ser conhecido. That we could see his character. Para que nós pudéssemos ver o caráter That we dele. could see his heart. Para que pudéssemos ver o seu coração. That we could hear his beautiful words. Para que pudéssemos ouvir suas lindas palavras. That we could observe his authority. Para que pudéssemos observar sua autoridade. And so we discovered this morning that Jesus came in flesh Então essa manhã nós descobrimos que Jesus veio em carne to put a face on God. para colocar um rosto em Deus. And we discussed that all morning. E nós conversamos sobre isso a manhã inteira. And then we ask ourselves, Então nós perguntamos a nós mesmos: if Jesus came to put a face on God, se Jesus veio para colocar um rosto em Deus, then what face do we have? então que face, que rosto nós temos? What is God's face on us? O que é a face de Deus em nós? How do we present God to a world that does not know Him? Como nós apresentamos Deus para um mundo que não o conhece? They have their imagination of God. Eles têm a imaginação deles sobre Deus. They have what religion has taught them. Eles têm o que a religião os ensinou sobre Deus. See, Jesus came into a religious system. Então perceba que Jesus veio dentro de um sistema religioso. All of the Jews thought they knew God. Todos os judeus achavam que conheciam a Deus, But Jesus came and surprised them. mas Jesus veio e os surpreendeu. So you see, religious people in our world have their ideas of God. Então perceba que as pessoas religiosas no nosso mundo, elas têm as ideias, as imaginações sobre quem é Not Deus. always the accurate picture of God. Mas nem sempre essa imaginação deles é uma imagem precisa de quem é Deus. And so we are sent to bring the true God into the lives of people. Então perceba que nós fomos enviados para trazer a verdadeira imagem de Deus para as pessoas. And that's a great honor Isso é uma grande honra and a great responsibility. e uma grande responsabilidade. So, how many were here this morning? Então quantos de vocês estavam aqui essa manhã? Levante sua mão, por favor. Did you learn something? Vocês aprenderam algo? Vocês aprenderam algo? Were you excited by the truth? Vocês ficaram animados por causa da verdade? Now let's talk about reason number 2. Então vamos falar agora sobre a segunda razão. You see, the 4 reasons that I present to you, Tem 4 razões que eu quero apresentar a você. these are fundamental truths of our Christian faith.
Essas 4 razões são verdades fundamentais da nossa fé cristã. We need to know who our God is. Nós precisamos saber quem o nosso Deus é. Who have we given our lives to? Nós temos que saber a quem nós demos a nossa Who are vida. we trusting? Em quem nós estamos confiando. Who is the Lord of our lives? Quem é aquele que é o Senhor das nossas vidas. We need to know that. Nós precisamos saber disso. Because if we do not know that, Porque se nós não soubermos disso, we are just religious Christians. nós somos somente cristãos religiosos. When we know God Quando conhecemos a Deus, through Jesus Christ, através de Jesus Cristo, we have a relationship, not a religion. nós temos um relacionamento, não uma religião. There's a big difference. E tem uma grande diferença. So reason number 2. Então, razão número 2, Jesus came in flesh Jesus veio em carne to bear our sin. para carregar o nosso pecado. He had to do that in flesh. Ele teve que fazer isso em carne. The basic story of redemption teaches us. A história básica de redenção nos ensina God instituted the sacrificial system in the Old Testament. no Velho Testamento, Deus instituiu aquele sistema de sacrifícios. And animals were continually sacrificed E animais eram continuamente sacrificados because of the sins of the people. por causa do pecado das pessoas. And the blood of the sacrifice E o sangue daqueles sacrifícios would cover sin temporarily. cobria os pecados temporariamente. Temporarily. And so the people were bringing sacrifice day after day. Então as pessoas traziam sacrifícios dia após dia. A sacrifice was needed for everything. Um sacrifício era necessário para tudo. If you've had an uncleanness in your body, Se você tivesse uma impureza no seu corpo, you bring a você tinha que sacrifice. trazer um sacrifício. Women every month As mulheres todos os meses bring a tinham que sacrifice. trazer um sacrifício. In the morning, a sacrifice. Pela manhã, um sacrifício. At night, a sacrifice. Pela noite, um sacrifício. Because of certain sins, a sacrifice. Por causa de pecados específicos, havia um sacrifício. Continual Co- sacrifice. Continuamente era necessário Now, sacrifício. I think about this. E agora pense sobre isso. And I think about this multitude of Israelites E eu penso agora nessa multidão de israelitas going through the wilderness, indo pelos desertos, setting up the tabernacle, estabelecendo ali o tabernáculo and fulfilling the requirements of the law, e cumprindo tudo que a lei requeria deles, bringing sacrifice. trazendo sacrifícios. When you look at the task of the priest, E quando você olha para a atividade, para a tarefa do sacerdote, a lot of work. é muito trabalhoso. Slaying the animals, Ele tinha ali que degolar o animal, sprinkling their blood. tinha que espargir o sangue. What a bloody job they had. E que trabalho dificílimo ele tinha. Sprinkling the blood on the altar. Espargir o sangue ali sobre o altar. All day dealing with blood. Todo dia lidando com sangue. Can you imagine the smell Você in that conseguia camp? imaginar o cheiro naquele Have acampamento? you ever thought of that? Você já parou para pensar To nisso? live continually with the smell of blood. Viver continuamente com aquele cheiro forte de sangue? The sound of the animals. Com aquele som dos animais? The groans of the oxen. Com aqueles gemidos dos The bois? bleating of the sheep. Com aqueles gemidos das ovelhas? Have you ever thought of Você já that? parou para pensar nisso? The entire atmosphere was one of death. Porque aquela atmosfera era toda em volta de morte. And yet all of that effort did not remove their sin. E mesmo assim, todos aqueles esforços não podiam remover o pecado. It only reminded them of their sin. Somente os lembrava dos pecados. That was the purpose of the law. Esse era o propósito da lei. To reveal that we are sinners. Revelar que nós éramos To pecadores. show us our condition. Nos mostrar a nossa condição. I think about things like this. E eu penso às vezes em coisas como isso. Because I wonder what the children of Israel were thinking. Porque eu penso no que os filhos de Israel estavam What was pensando. being burned on their subconscious. O que estava sendo impresso no subconsciente deles. You see, until we understand our condition, Mas perceba que até nós entendermos a nossa condição, how impossible it was for our sins to be removed. o quão impossível era para os nossos pecados serem removidos. The horror
of our condition before God. O horror da nossa condição diante de Deus. Until we understand that, Até nós entendermos isso, it's difficult to understand what God did through Christ. é difícil de entender o que Deus realmente fez através de Cristo. Look at the book of Hebrews, E vamos olhar agora no livro de Hebreus, chapter 2. no capítulo 2. I love the book of Hebrews Eu amo o livro de Hebreus, because the entire theme of Hebrews is central. porque o tema todo de Hebreus There's one theme: tem um tema central em todo o livro de Hebreus. Christ is better. Cristo é melhor. Christ is better. Cristo é melhor. He's better than the angels. É melhor do que os He's anjos. better than the priests. É melhor do que os He's sacerdotes. better than the tabernacle. É melhor do que o He's tabernáculo. better than the rest in Canaan. É melhor do que He's o maná. better than the system of sacrifice. É melhor do que o sistema de He's sacrifícios. better than everything. Ele é melhor do que qualquer coisa, do que tudo. That's the book of Hebrews. É sobre isso que o livro de Hebreus trata. Listen to this. E ouça agora, Chapter ouça 2, isso. Capítulo 2, verse 14. versículo 14. Inasmuch as the children have partaken of flesh and blood. E visto como os filhos participavam da carne e do sangue. Remember, I'm talking about why Jesus came flesh and blood. Então não se esqueça, eu estou falando sobre o porquê de Jesus ter vindo em carne e osso. Because we were flesh and blood. Porque nós éramos carne e sangue. He likewise shared the same. Também ele participou das mesmas coisas. He also was flesh and blood. Ele também era carne e sangue. He wasn't a ghost going around. Ele não era um fantasma que estava andando ao redor. He was a man. Ele era um homem. He was fully man and fully God. Ele era completamente homem e completamente Deus. He had flesh and blood. Ele tinha carne e sangue. So he took the same. Why? Então ele participou das mesmas coisas. Por quê? So that through death Para que pela morte he might destroy the one who had the power of ele death. pudesse aniquilar o que tinha o império da morte. That is the devil. Isto é, o diabo. Look at this. Olhe para isso. He didn't only destroy the devil. Ele não somente destruiu o diabo. Yes, he did that. Sim, ele fez isso. But that's not all. Mas não, isso não é tudo. Remember, we were in bondage to Satan. Se lembre que nós estávamos em escravidão para com So the Satanás. scripture says Então as escrituras dizem we were flesh and blood. que nós éramos carne e So sangue. Jesus became flesh and blood. Então Jesus se tornou carne e So sangue that through his death he could destroy para que através da sua morte ele pudesse destruir the one who had the power over death. aquele que tinha o poder sobre a morte, That is the devil. que isto é o diabo. And E also, também, in addition em to, adição a isso, not just the one, não somente isso, also, mas também he released ele those liberasse aqueles who were all their lifetimes in bondage que estavam durante toda a sua vida em escravidão, em prisão, because of their fear of death. por causa do medo da morte. Isn't that awesome? Então isso não é maravilhoso? Look at the complete work of God Olhe through Christ. para a obra completa de Deus em Cristo. He defeated our enemy Ele derrotou o nosso inimigo and he released us. e ele nos libertou. He released us. Ele nos libertou. It's no problem for God to defeat the devil, Não era um problema para Deus derrotar o inimigo. but he didn't just leave us languishing in our circumstances. Mas ele não nos deixou ali lutando com as nossas circunstâncias. He opened the door. Ele abriu a porta. He says, "Come on." Ele disse: venha, You are vamos. released. Você está livre. You are free. Você está livre. You're not in bondage Você não anymore. está mais em escravidão. You don't have to stay there. Você não tem que permanecer Come aí. on, Vamos let's lá. begin again. Vamos começar de novo. That's what Jesus did for us. Isso é o que Jesus fez por nós. We're released. Nós fomos libertos. You see, this is important Então veja, isso é importante. because we bring the message of salvation to people Porque nós trazemos a mensagem de salvação para as through our pessoas. ministries, Através dos nossos ministérios, through our individual witness. através do nosso testemunho individual. We need to know that what Jesus accomplished released Nós temos people. que saber que o que Jesus cumpriu libertou as pessoas. Because if we don't tell them, they won't know. Porque se nós não dissermos a essas pessoas, eles não vão saber. They'll think
they're still in bondage. Eles vão pensar que eles ainda estão em escravidão. They're not still in bondage. Mas eles não estão mais em They escravidão. have been released. Eles foram libertos. Oh, hallelujah. Aleluia. So Jesus came in flesh Então Jesus veio em carne to bear our sin. para carregar o nosso pecado. Now you know the E story. você já sabe da história. Let's just think briefly. Só pense brevemente nessa história. When Adam and Eve turned away from God, Quando Adão e Eva se voltaram contra Deus, they became slaves of Satan, eles se tornaram escravos de Satanás. and sin and death ruled them. E o pecado e a morte começou a governar sobre eles. And every child born into the world was born into the condition of their disobedience. Então entenda que cada criança que começou a nascer deles em diante, começou a nascer dentro dessa condição de desobediência. You see, people are not sinners because of their sinful deeds. Então pense que as pessoas não são pecadoras por conta de suas obras de pecado. I don't preach about sinful deeds. Eu não prego sobre obras de pecado. I don't have time for that. Eu não tenho tempo para isso. But I have time to tell people that they're born into the condition of sin. Mas eu tenho tempo de dizer às pessoas que elas nasceram dentro de uma condição de pecado. Think of it this way. Pense dessa forma. Let's say that I'm a woman Vamos dizer que eu sou uma mulher who has committed a crime punishable by death. que cometeu um crime punível com a morte. And so I come before the judge Então eu venho diante do juiz and I'm sentenced to death. e eu sou sentenciada à morte, And I'm sent to prison E sou mandada awaiting my punishment. para a prisão para aguardar minha punição. Now it happens that I'm pregnant. Mas acontece que eu estou grávida. So I'm in prison. Então eu estou na prisão, I'm waiting to pay the penalty for my crime. estou aguardando para pagar a pena pelo meu crime And I have a baby. e tenho um bebê. That baby then Esse- begins to grow up in prison. Então imagine que esse bebê começa a crescer ali na prisão. The baby's done nothing wrong. O bebê não fez nada de errado, But as the baby grows up, mas conforme o bebê cresce, its associates are the criminals. ele se associa aos criminosos. Its conversation is learned from the E a criminals. conversa dele, ele aprende com os criminosos. The attitude among the criminals is transferred to the child. E a atitude dos criminosos é transferida para aquela criança. All of that behavior, E todo aquele comportamento, that anger, aquela raiva, that rebellion, aquela rebeldia, all of that is part of the child. tudo aquilo então se torna parte da criança. Did the child do anything wrong in the beginning? Será que a criança fez algo errado lá no início? No. Não, But it was born into prison. mas ela nasceu na prisão. And the prison was the norm of that child's life. E a prisão era a norma que regia a vida daquela criança. That child was a prisoner. Aquela criança era uma prisioneira. Do you hear what I'm saying? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Every person born into this world Cada pessoa nascida nesse mundo is born into prison. foi nascida dentro da prisão. And the prison warden is Satan. E o guarda da prisão é Satanás. And there are no laws to govern this jailer. E para governar essa cadeia não há leis. He's cruel. Ele é cruel, He's abusive. ele é abusivo, He's destructive. ele é destrutivo, He has evil intent ele tem intentos maus to steal everything he can from the para prisoner, roubar tudo o que ele puder dos to prisioneiros, destroy. para destruir, To kill. e para matar. That's the condition of the world. Essa é a condição do mundo. Everyone, Todos, even our children. até os nossos filhos. I had 4 children. Eu tenho 4 filhos. They were all born into a Christian home, Todos eles nasceram numa casa cristã, but they were born into spiritual prison. mas eles nasceram numa prisão espiritual. Each of them ultimately had to make a decision to give their lives to Jesus. Cada deles tinha que tomar uma decisão de entregar suas vidas a Jesus And to accept his release from e de prison. aceitar a libertação de Jesus daquela prisão. Do you understand? Você entende isso? So as parents,
live lives that cultivate an appetite in our children. Então, como pais, nós vivemos uma vida que cultiva um apetite nos nossos That filhos, they will want to serve the Lord. para que eles queiram servir ao But that Senhor. doesn't make them born again. Mas isso não os faz serem nascidos de novo. I loved the Lord before I was born again. Eu amava o Senhor mesmo antes de eu nascer de novo. Our family had family devotions every day. A nossa família tinha devocionais familiares todos os dias. We read the scripture from Genesis through Revelation over and Nós over. líamos as escrituras de Gênesis até Apocalipse repetidamente. I loved the scripture. Eu amava as escrituras. I learned lessons from the scripture. Eu aprendi lições com as escrituras. I loved my parents. Eu amei os meus pais. And I thought they were wonderful because they read me the scripture. E eu achava que meus pais eram maravilhosos, porque eles liam as escrituras para There mim. came the time in my life Mas então veio um tempo na minha vida I had to make a decision for em que eu Jesus. tive que tomar uma decisão por And I Jesus. did that. E eu fiz isso. I had a dramatic E eu conversion. tive uma conversão dramática. And I knew that Jesus died on the cross for me. Então eu soube que Jesus morreu na cruz por mim. I gave him my life. E eu dei a Ele a minha vida. And I have lived for him every day since. E desde então eu tenho vivido todos os dias por Ele. Because you see, Jesus said, you must be born again. Porque perceba que Jesus disse que você tem que nascer de novo. And going to church does not make you born again. E ir à igreja não faz você ser nascido de Having novo. Christian parents, reading the Bible, singing the praise songs does not make you born E again. ter pais cristãos, ler a Bíblia, cantar músicas de louvor e adoração não fazem você ser nascido de novo. You have to come to a place that you recognize you need a Savior. Você tem que atingir um lugar onde você reconhece de verdade que você precisa de um Salvador. And you see Jesus as the only E Savior. você tem que ver então Jesus como o único Salvador. And you give him your E life. então você dá a sua vida a And Ele. you are born again. Então você se torna nascido de You're novo. changed. E você The muda. old is E passed todo o away. velho And passa. the new has E o come. novo chegou. And now E all agora, things belong to God, todas as coisas pertencem a Deus, who has reconciled us to himself que nos reconciliou consigo mesmo through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. And then he gives us Então Ele nos dá that same ministry esse mesmo of ministério reconciliation. da reconciliação. He empowers us to go and rescue others E Ele nos empodera para irmos e resgatarmos so outras that they can be pessoas, born again. para que eles se tornem nascidos de novo And have a também, new heart. e para que eles tenham um novo coração. This is the life of the follower of Christ. Isso é a vida do seguidor de Cristo. We have been released from bondage. Nós fomos libertos da escravidão, We've been born again. nós nos tornamos nascidos We de have a novo, new heart. nós temos um novo coração, We have new emotions. nós temos novas emoções, We have new desires. temos novos desejos We have a new will. e temos uma nova vontade. It's all what Jesus gives to us. E temos somente aquilo que Jesus nos dá. Hallelujah. Aleluia! And because we are released from the enemy, E porque nós fomos libertos do inimigo, who has been defeated on our que behalf, foi derrotado em nosso favor, we live our lives not afraid of the devil. então nós não vivemos mais uma vida amedrontados por medo do diabo. We live our lives released. Nós vivemos as nossas vidas como We livres. live our lives with authority. Nós vivemos a nossa vida com autoridade. We live our lives with peace. Vivemos a nossa vida com paz. We're not afraid. Nós não temos medo. We're not anxious. Nós não estamos ansiosos. We're not troubled. Nós não estamos angustiados. We have peace. Nós temos paz. We have joy. Nós temos alegria. It's a wonderful life. E é uma vida maravilhosa. Jesus is the Lord. Porque Jesus é o Senhor. Because He came in flesh to deal with our sin. Porque Ele veio em carne para lidar com o nosso pecado. It was our sinful condition that separated us from God. Porque era a nossa condição de pecado que nos separava de Deus. Did God still love us? Deus ainda nos ama? Yes. Sim. Listen to what the prophet said in Isaiah 53. Ouça agora o que o profeta disse em Isaías 53. Let's begin at verse 4. Vamos começar no versículo 4. Surely He
took up our pain, Verdadeiramente, Ele tomou nossas dores He bore our e suffering, carregou o nosso sofrimento. and yet we considered Him punished by God, E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus stricken by God, e oprimido de Deus and afflicted by God. e aflito por Deus. But He was pierced for our transgressions. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Not His, não pelas dele, ours. pelas nossas. He was crushed for our iniquities. E foi moído pelas nossas iniquidades, Not His. não pelas iniquidades He dele. had done nothing wrong. Ele não fez nada de errado. He was innocent. Ele era inocente. We were the ones full of corruption and sin. Nós éramos aqueles cheios de pecado e corrupção. The punishment that brought us peace E o castigo que nos traz a paz was on Him. estava sobre ele. He suffered our punishment. Ele sofreu a nossa punição. And because of His wounds, E porque pelas suas pisaduras we are healed. nós somos sarados. We are healed. Nós fomos sarados. Say that. Diga isso. We are healed. Nós somos sarados. We're healed in spirit. Nós fomos curados em espírito. We're healed in body. Nós fomos curados no corpo. We're healed in mind. Nós fomos curados na mente. We're healed in emotion. Nós somos curados nas We're emoções. healed in memory. Nós somos curados na memória. We're healed in personality. Nós somos curados na We're personalidade. healed in attitude. Nós somos curados na atitude. We're healed. Nós somos curados. We're made whole. Nós fomos feitos completamente We've been restaurados. restored. Nós fomos restaurados. All because of what He did. Tudo por causa do que ele fez. The innocent suffering for the guilty. O inocente sofrendo por causa do culpado. The righteous suffering for the unrighteous. O justo sofrendo pelo injusto. All of that was done in flesh. Tudo isso foi feito em carne. Because you understand this, Você entende isso? but let me just say it. Mas deixe-me te dizer isso. I like to always keep the reason for the cross clear in my mind. Eu gosto de manter sempre a razão da cruz clara na minha mente. The Bible says, A Bíblia diz the soul that sins will die. que a alma, the soul with sins? A alma com pecados vai morrer. So our sinful condition Então a nossa condição de pecado left us under the penalty of death. nos deixou sob a pena de morte. We deserve to die. Nós merecíamos morrer. The Bible says, E a Bíblia diz without the shedding of blood, que sem o derramamento de sangue there is no remission for sin. não há remissão de pecados. So blood has to be shed. Então sangue tinha de ser derramado. But if there's going to be a substitute in sacrifice, Mas se haveria um substituto no sacrifício, if God wants us to be restored, se Deus quer que nós sejamos restaurados, and if He wants to deal with our sin, e se Ele quer lidar com os nossos pecados, there has to be a perfect human to represent us as humans. tinha que haver um humano perfeito para nos representar como humanos. Jesus had to come in flesh to represent us in our punishment. Jesus tinha que vir em carne para nos representar como humanos diante daquele castigo. An angel could not suffer for us, Porque um anjo não poderia sofrer por nós. but there had to be death. Então tinha que haver There morte. had to be blood. Tinha que haver sangue. There had to be the punishment. Tinha que haver punição. So what did God do? Então o que Deus fez? He puts on flesh. Ele colocou a si mesmo em He carne. has blood, Ele tinha sangue and He knows His own law. e ele sabe que há uma lei. What does He do? E então o que ele faz? He stands on the horizon of our darkness. Ele permanece naquele horizonte da nossa escuridão And He proclaims to all of the forces of hell. e ele proclama então para todas as forças do inferno. He says, I know my law. Ele disse: eu conheço a minha própria lei, I will bring the blood. mas eu vou trazer o sangue. That's what God did for us through Christ. E é isso que Deus fez por nós através de Cristo. He provided a perfect God-man. Ele proveu um homem perfeito à imagem de Why Deus. did He have to be God and man? Por que ele tinha que ser Deus e homem? Because only a man, Porque só um homem, a human, só um humano could represent us poderia nos representar in our punishment. na nossa punição.
But only God Mas somente Deus has the power to forgive sin. tem um poder de perdoar pecados. So in Jesus Christ, Então em Jesus Cristo, the God-man, o Deus we homem, have our substitute nós temos o nosso who's substituto, qualified to represent us. que é qualificado para nos representar. And we have the awesome power of God who says, you are not guilty. Então nós temos então o maravilhoso poder de Deus que diz: vocês não são mais culpados. Because of what Jesus did. Por causa do que Jesus He fez, declares you Ele innocent. te declarou inocente. Doesn't matter what you've done. Não importa o que você fez, You're innocent. você é inocente. You're redeemed. Você é redimido. Your penalty is paid. A sua pena foi paga. Your death has been handled. A sua dívida já foi paga. All through Jesus Tudo Christ. através de Jesus Cristo. You see, that's why he had to come in flesh. Então perceba que é por isso que ele teve que vir em carne. And I love to remember that. E eu amo me lembrar disso. That's why I share it with you. É por isso que eu estou compartilhando isso com você. This is a process that brings about this great salvation. Porque esse é o processo que trouxe essa grande Oh, salvação. what a plan of God. Que maravilhoso plano de Deus. Only he could have imagined such a plan. Somente ele poderia ter imaginado um plano maravilhoso that was assim. accomplished on behalf of such corruption. Que se cumpriu diante de tanta corrupção. Because what Jesus did Porque o que Jesus fez provides salvation for every person who has ever lived, proveu salvação para todas as pessoas que já viveu um who is dia, alive today, que estão vivas hoje and who will ever e live. que vão viver qualquer dia no futuro. His sacrifice was enough. O sacrifício dele foi Now, suficiente. our job is to go tell people. Então agora o nosso trabalho é ir e dizer isso às You pessoas. can come out of prison. Você tem que você saiu da prisão. Jesus has given us the key. Jesus agora nos deu a chave. You don't have to languish in your sin. Você não tem que mais ter problemas You com o don't pecado. have to fear death. Você não tem mais que temer a It morte. doesn't matter what you've Porque não done. importa o que você fez. Someone has gone before the judge Tem alguém que foi diante do juiz and paid your e penalty. pagou a sua pena. And the judge has E o juiz então, stamped your file. e o juiz apagou a sua ficha. Paid in full. Ele carimbou, completamente pago. We had a file. Nós tínhamos um arquivo. And in our file E no nosso arquivo was all of our evil deeds. estavam ali todas as nossas obras más. And the enemy likes to open the file and remind us. E o diabo gosta de abrir esse arquivo e ficar nos lembrando. Oh, remember when you did that? Nossa, você se lembra quando você fez isso? Remember how evil you were? Você se lembra o quão mal você era? Remember your rebellion? Você se lembra da sua rebeldia? Remember that cruelty that Você- you exercised? Se lembra daquela crueldade que você Oh, praticava? the enemy keeps our file. Então o inimigo gosta de manter os nossos arquivos com ele. But let me tell you, Mas deixe-me te dizer uma coisa. after you accept Christ, Depois que você aceita a Cristo, and the enemy brings your file, e o inimigo traz então o seu arquivo, and he's ready to accuse you. e ele está pronto para te acusar, He opens that file, ele abre aquele arquivo and it's empty. e está vazio, There's nothing there. porque não há nada mais lá. As far as the east is from the west, E o tão distante quanto o leste é do so oeste. far has he removed our transgressions Dessa from mesma us. distância tão grande, ele removeu os nossos pecados de nós. He has no memory of it. Porque ele não se lembra mais dos nossos pecados. And the accuser has an empty file. E o acusador tem então somente um arquivo em branco. I'm talking to you about why Jesus came in the flesh. E eu estou falando para vocês sobre o porquê de Jesus vir em carne. What he did was so complete. O que ele fez foi tão completo. Satisfied all the demands of the law. Satisfez todas as requisições, as exigências da lei. Satisfied all the demands of righteousness. Satisfez todas as exigências para que houvesse justiça. Satisfied everything. Satisfez a tudo. And that's the good news that we're able to tell our E world. essas são as boas novas que agora nós somos capazes de dizer para o mundo. Is there any greater privilege Você acha que tem um privilégio maior? to take to every sinner Pegar todos os pecadores
Let me see if I have it. I don't have any paper. Não, eu não tenho um papel aqui. Let's pretend this is a Vamos piece. fingir que isso aqui é um papel. Can you pretend? Você pode fingir que isso aqui é um papel? This is a piece of paper. Isso aqui é um pedaço de papel, tá? And on this paper, E nesse papel it says final judgment. é um julgamento final. And it has the name of the person you're witnessing to. E tem o nome da pessoa para a qual você está testemunhando. And it says penalty paid in full E diz aqui, penalidade completamente paga by Jesus Christ. por Jesus Cristo. This person can go free. Essa pessoa pode ir livre agora. And you show that. E você mostra isso para a You pessoa. say, you are no longer E guilty. você fala, então, você não é mais culpado. Someone has stepped up for you, Porque alguém se levantou em seu lugar. has given their life for you. Alguém deu a vida dele por você. You didn't deserve it, Você não merecia isso. but God loves you. Mas Deus te ama tanto. And He comes Himself, E ele veio ele and mesmo. He brings the blood, E ele traz o sangue. and He redeems you. E ele te He redime. buys you back Ele te compra de volta. with His precious blood. Com o seu precioso Oh, sangue. hallelujah. Aleluia. I love to carry this good news. Eu amo carregar essas boas novas. Everyone's name is on it, O nome de todo mundo está aí. and they're just waiting to E know. eles estão esperando somente para saber disso. Pastor, I don't know how to turn that into a fisherman's story. Pastor, eu não sei como eu vou transformar isso agora numa história de pescador. My story is just a jailhouse A story. minha história é somente uma história da cadeia. But you do the good fisher story. Mas o senhor consegue montar isso depois numa história de pescador. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. So when we think of Jesus coming in the flesh, Então, quando nós pensamos em Jesus vindo em carne, we understand He came to show us God, nós entendemos então que ele veio em primeiro lugar para nos mostrar and He Deus came to bear our sin. e que ele veio também para carregar os nossos pecados, As He was just beginning His earthly ministry. conforme ele estava começando o seu ministério aqui na terra. We know His cousin John the Baptist had been preaching. E nós conhecemos o seu primo João Batista que Repent. pregava: se arrependam, Something's about to happen. algumas coisas estão prestes a acontecer. Kingdom of God, the kingdom of heaven is at hand. O reino dos céus está próximo. Get ready. Se preparem, Repent. se arrependam. He looked like a crazy man, E ele parecia um homem louco, but he was announcing the coming of the promised one. mas ele estava anunciando a vinda do prometido. Remember, they were cousins. Se lembra que eles eram primos. John was 6 months older than Jesus. João era 6 meses mais velho do que Jesus. And one day, as John is baptizing, Em um dia, enquanto João estava ali batizando, here comes Jesus. lá vem Jesus. John looks up E João olha and he said, "Look, e ele disse: olhe, the Lamb of God o Cordeiro de Deus who takes away the sin of the world." que tira o pecado do mundo. We know that verse. Nós conhecemos esses versículos. John 1:29. João 1:29. João 1:29. Yeah, we know that. Nós já conhecemos But think isso. about this. Mas pense sobre isso. John was a Jew. João era judeu. He's still doing sacrifice in the temple. Ele ainda estava fazendo sacrifícios no templo. That's what Jews do. E isso é o que os judeus fazem. What he said was beyond his knowledge. O que ele disse era muito além do seu próprio conhecimento. It was a prophetic utterance Era uma declaração profética concerning Jesus. com relação a Jesus. Can you imagine what the listeners thought? Você consegue imaginar o que todos aqueles que ouviram imaginaram, pensaram? Olhe, The Lamb of o God. Cordeiro de Deus. The Lamb of God. O Cordeiro de Deus? Lambs are for sacrifice for sin. Cordeiros eram o sacrifício pelo pecado. God doesn't need a lamb. Deus não precisa de um cordeiro. A Lamb of God Um cordeiro de Deus? makes no sense. Não faz sentido. And then he says, Então ele diz: the Lamb of God who takes away the sin of the world. esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No sacrifice has ever removed sin, Nenhum sacrifício até aquele momento era capaz de remover para sempre o pecado. and certainly not of the whole world. E com certeza não removeria os pecados do mundo inteiro. One person, Uma só pessoa? for one circumstance, Em uma circunstância? it's covered the sin temporarily. Porque uma pessoa em um sacrifício só cobria temporariamente o So pecado. you see what John is saying to his Jewish crowd
is revelation. Então você percebe que o que João estava falando para aquela multidão de judeus era uma revelação. If anyone there could have believed John, Se qualquer daqueles lá pudessem crer em João, no one would have been surprised at Jesus' sacrifice. ninguém poderia se estar surpreso que Jesus seria o sacrifício. They would not have been disappointed when Jesus was killed. Então eles não estariam desapontados quando Jesus fosse morto. But God spoke it through John. Mas Deus falou através de João. The people there missed it. E as pessoas não entenderam, eles perderam isso. Let's not miss it. Não vamos perder isso. Jesus was the lamb that God provided. Jesus era o cordeiro que Deus proveu. And that sacrifice E aquele sacrifício took away the sins of the world. tirou o pecado de todo o mundo. Took it away. Tirou tudo. Took it away. Tirou. No Jew thought of sin going away. Nenhum judeu já tinha pensado em pecado sendo removido. That's often the way people are today. Porque essa é uma forma frequente que as pessoas pensam They hoje can ainda. say the right words. Eles dizem palavras They can corretas, quote the right eles scriptures. citam as escrituras But corretas, they still are tormented by their sin. mas eles ainda são atormentados pelos seus pecados. They have not grasped the fullness of this great salvation. Eles ainda não entenderam a plenitude dessa salvação pela graça. This is the most elementary thing for people to understand. E essa é uma das coisas mais elementares para que as pessoas entendam. Jesus died for them. Que Jesus morreu por eles. And through the shed blood, our sins are removed. E que através do sangue dele derramado, todos os nossos pecados foram removidos. Foram removidos. My friends, let's help people Meus know the amigos, truth. vamos ajudar pessoas a conhecerem a verdade. Our people should not have guilt. O nosso povo não deve ser cheio de culpa. Our people should not have shame. O nosso povo não deve ser cheio de vergonha. Our people should not have sleepless nights because of their past. O nosso povo não deve ter noites sem dormir por causa dos pecados deles do passado. If we don't teach them anything else, E se nós não ensinamos a eles algo além let's disso, teach them what Jesus accomplished on their behalf. nós temos que ensinar a eles o que Jesus cumpriu a favor deles. What he did was enough. O que ele fez foi suficiente. Look at this scripture. Olhe para esse versículo. 1 Peter chapter 2 1 Pedro capítulo 2, and verse 24. versículo 24. He himself bore our sins in his own body on the tree, Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, so that we might die to sin para que possamos morrer pelo pecado and live for righteousness. e pudéssemos viver para a justiça. For because of his wounds, Porque pelas suas feridas, Peter is quoting Isaiah. Pedro aqui nesse momento está citando Isaías. Because of his wounds, Por causa das suas pisaduras, a Bíblia em inglês é a mesma palavra. are healed. Nós somos então sarados. And this is not only healing for the body. Isso não é cura somente para o corpo. This is for healing for our broken lives. Isso é cura para as nossas vidas quebradas. Healing of our sinful condition. Isso é cura para a nossa condição de pecado. For Christ suffered. Porque Cristo sofreu. This is chapter 3. Isso é o capítulo 3. Look at verse 18. Olhe para o versículo 18. Christ suffered once. Cristo sofreu uma vez. He suffered once Ele padeceu uma vez for our sins. pelos nossos pecados. Not every day, Não todos os dias, not every year, não todos os anos, not every month. não todos os meses. He suffered once. Ele sofreu uma vez. The just for the unjust. O justo sofrendo pelo injusto, That he might bring us to God. para que ele pudesse nos levar a Deus, Being put to death in the flesh, mortificado na verdade na carne, but made alive in the spirit. mas vivificado pelo Espírito. My friends, these are powerful scriptures. Então, meus amigos, essas são escrituras poderosas. Mark them in your Bibles. Marque essas escrituras na sua Bíblia. Remind yourself of them. Lembre você mesmo desses You see, versículos. if people are still living in guilt, Porque se as pessoas ainda estão vivendo em culpa,
They don't understand that Jesus suffered once. É porque eles não entenderam ainda que Jesus sofreu uma vez. Their attitude suggests A atitude deles sugere that Jesus didn't do enough. que o que Jesus fez não foi suficiente. My sin was so great. Não, o meu pecado foi tão grande. My circumstance was so special. Não, as minhas circunstâncias foram tão especiais. You need to go back to the cross again. Não, você tem que voltar para a cruz novamente. No. Não. Christ suffered once Cristo sofreu uma vez, for all. de uma vez por The todas. just for the unjust. O justo sofreu pelo injusto. So that he could bring us to God. Então vamos para que ele pudesse nos So trazer that a we Deus, would be dead to sin. para que nós pudéssemos estar mortos para o That pecado. sinful condition has been done away with. Porque toda aquela condição de pecado foi removida. Now, after a person comes to Christ, Então, depois que uma pessoa vem para Cristo they receive this salvation. e ele recebe a salvação, If they continue to sin, se eles continuarem então a pecar, don't blame the devil. não culpe o diabo. They choose. Eles escolheram. People choose to do what they want. Eles podiam escolher o que fazer e o que não fazer. They give in to that appetite for sin. Eles se deram àquele apetite de pecado. And they love to blame the devil. E eles amam culpar o diabo por But isso. the enemy has been defeated on our behalf. Mas o inimigo já foi destruído, derrotado em nosso lugar. Now he still rules the unbeliever. Ele ainda reina sobre os não crentes. When we come to Christ, Mas quando nós viemos para we have Cristo, no more devil to blame nós não temos mais o diabo para culpar, because he has been defeated. porque ele já foi derrotado. We are now free. Agora nós somos We live livres. for righteousness. Agora nós vivemos em justiça. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. So then, this brings the question, Então isso traz uma pergunta. what are we telling people? O que nós estamos dizendo para as pessoas? Are we really helping people be set free? Será que nós estamos realmente ajudando as pessoas a se tornarem livres? This is an important question. Isso é uma pergunta muito importante. Remember, I've been in ministry over 60 years. Se lembre que eu tenho estado ministrando por mais de 60 All anos. kinds of churches. Todos os tipos de igrejas. Among all kinds of ministers. Em todos os tipos, entre todos os tipos de ministros. I'm amazed at some of the things they preach. E eu já fiquei até assim maravilhada com muitas coisas que eles pregavam. And if you want to know what they preach, E se você quer saber o que eles pregavam, look at their people. olhe para o povo deles. When their people come to me Quando o povo deles vinha até mim and say, I don't know if God really loves me. e dizia, eu não tenho certeza que Deus I've realmente done me ama, evil things in my life. porque eu tenho feito coisas muito más na minha vida. Why do they think that? Por que você acha que eles pensam assim? That's what they've been taught. Porque isso é o que foi ensinado a That eles. God is so, he's so holy É que Deus é tão santo that when a person does anything wrong, que quando uma pessoa faz qualquer coisa errada, they have a bad thought, eles têm um pensamento mau anything, ou qualquer outra coisa. he's ready to bring out the whip and beat them. E é como se Deus estivesse pronto para trazer um chicote e chicoteá-los. Listen to me. Mas me ouça, If while we were sinners, Christ died for us, se enquanto nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós, why once we're in his family would he hate us? imagina por que uma vez que nós estamos agora dentro da família dele, ele nos odiaria. If we tell unbelievers God loves Se you, nós dizemos aos não crentes, Deus te ama, why can't we tell our people por que nós não podemos dizer Who para o nosso are próprio not povo perfect. que não são perfeitos? God loves you? Deus te ama. Sometimes I challenge preachers Algumas vezes eu desafio os pregadores and I tell them, e eu digo a eles, why don't you do an experiment? por que você não faz um experimento? For 1 year, Durante um ano, do what Jesus said. faça só o que Jesus disse. He told his followers in Matthew 28, Ele disse aos seus seguidores em Mateus he's 28, going to all the world, e vá por todo make mundo, disciples of all faça nations, discípulos de todas as nações, baptize them, batize-os and teach them everything I've taught you. e ensine a eles tudo o que eu tenho vos ensinado.
I said, so do it as an experiment. Isso realmente é um experimento. For 1 year, Por um ano, only teach what Jesus só taught ensine o que Jesus ensinou. and see what happens. E vamos ver o que acontece. At the end of a year, E no final desse um ano, would there be more love among your people or more hatred? você acha que vai haver mais amor entre o seu povo ou mais ódio? Would there be more forgiveness Você acha que vai haver mais perdão or more animosity? ou mais animosidade? Would there be more health Será que vai haver mais saúde or would there be more sickness? ou eles vão estar mais doentes? Would there be more generosity Você acha que eles vão ser mais generosos or would people become more stingy? ou as pessoas vão se tornar mais I forgot the word. Like a hoarder. Eles vão se tornar mais gananciosos. Would the people have more joy Você acha que as pessoas vão ter mais alegria and confidence e confiança or would they be more sad ou eles vão estar mais tristes and feel more e inferior? vão se sentir mais inferiores? Would they be more proud Você acha que eles vão estar mais and orgulhosos, fighting for position lutando, brigando por and posições trying to compete with one e another tentando competir uns com os outros? or be jealous of the gifts of Ou others? com inveja, com ciúmes uns dos outros, dos seus dons? Or would they be greater servants? Ou você acha que eles vão ser mais servos Would they rejoice in the gifts in others? e vão se alegrar nos dons uns dos I'm outros? just suggesting Eu estou só sugerindo, 1 year, por um ano, try it, teste see what happens. e veja o que vai acontecer. Now, Agora, no pastor has ever taken me up on that. nenhum pastor assim já me levou por isso. No one has ever done it. Nenhum pastor já fez isso até hoje. I still think it's a good idea. Eu ainda penso que isso é uma boa ideia. That's what we teach at our church. Isso é o que nós ensinamos na nossa igreja. If Jesus didn't teach it, we're not very interested. Se Jesus não ensinou, nós não temos muito interesse. I'm just saying. Eu só estou dizendo. Our people display our message. O nosso povo às vezes não entende corretamente a nossa mensagem. Don't complain about your people. Não reclame do seu povo. Reevaluate your message. Reavalie a sua mensagem. How many were pastors? Let me see. Quantos de vocês são pastores? Levante as mãos. Oh, you're not raising your hand so quickly now. Vocês não estão levantando suas mãos tão rapidamente agora, né? I challenge you. Eu te desafio. Teach the people what Christ has accomplished for them. Ensine ao povo o que Cristo fez por eles. It changes them. Isso os muda. They stand up taller. Eles se levantam mais alto. They have more confidence. Eles têm mais confiança. It's almost 10 o'clock. Já são quase 10 da noite. I tell you what I'm going to do. E eu vou te dizer o que eu vou fazer. In the morning, I'm going to give you 3 and 4. E amanhã de manhã eu vou te dar a parte 3 e 4. I can do it. Eu posso fazer isso. Don't miss it. Não perca. Tomorrow evening, Amanhã à noite I'm going to pray for the sick. eu vou orar pelos doentes. I want to minister E eu quero to the sick. ministrar aos doentes. Now, you may not be sick, Talvez vocês não estejam but doentes, you may be sick. mas talvez vocês estejam doentes. And I want to help you receive your healing. E eu quero te ajudar a receber a sua cura. Can I do that? Posso fazer isso? So that means I have to give you 3 and 4 tomorrow morning. Então isso significa que amanhã de manhã eu tenho que te dar a parte 3 e 4. I can do it E eu posso fazer isso. because I will give it to you clearly, Porque eu vou te dar de uma forma tão clara and you will listen e você vai ouvir and you'll receive. e você vai receber. Amen. Amém? This is a wonderful way to reevaluate what Christ has done for us. Essa é uma forma maravilhosa de reavaliar o que Cristo fez por nós. You see, this is my ministry. Então perceba que esse é o meu ministério. No, I can't say that. Não, eu não posso I dizer can say assim. this is my assignment. Eu posso te dizer que essa é a minha missão. This is the revelation I walk in. Essa é a revelação na qual eu ando. And in 10,000 ways, I help people understand E de God's 10.000 plan for their formas, lives. eu ajudo as pessoas a entender o plano de Deus para elas.
And I can teach any topic E eu posso ensinar sobre qualquer assunto, from any text in the scripture, a partir de qualquer texto das Escrituras, and that becomes the message. e isso se torna a mensagem. God has a plan. Deus tem um plano. His plan was foiled by the enemy. E o plano dele foi atacado pelo inimigo. Adam and Eve made the wrong choice. Adão e Eva fizeram a escolha But errada. God did not abandon his plan. Mas Deus não abandonou o seu He plano. worked through human Ele veio history. trabalhando And através in da the raça fullness humana. of time, he brought forth his son, E na plenitude dos tempos ele trouxe o seu filho, born of a woman. nascido de mulher. And he became E ele se tornou our substitute in death. o nosso substituto na morte. He bore our punishment. E ele carregou a nossa He punição. died. Ele morreu, He came out of the grave ele saiu da cova so that we para que nós could pudéssemos die to the old life morrer para a vida velha and resurrect to a new e life ressurgir para uma nova vida. and be restored to the original plan of God. E sermos restaurados então ao plano original de Deus. So we now walk and talk with God. Então agora nós andamos com And we Deus. fulfill his purpose. E agora cumprimos o propósito We have dele. the energy of his spirit. E agora nós temos a energia do seu We espírito. know who we are. Nós sabemos então quem We nós have somos. authority over the E enemy. nós temos autoridade sobre o We have inimigo. authority over everything God E nós created. temos autoridade sobre tudo que Deus criou. We're reunited with God. Nós fomos reunidos You novamente see, a this is Deus. the plan. Então perceba, esse é o This is the plano. message. Essa é a Now, mensagem. from this, E a partir disso, you can teach family. você pode ensinar família, teach business. você pode ensinar negócios, You can teach ethics. você pode ensinar You can ética, teach decision você pode making. ensinar sobre You como can tomar teach decisões, giving. você pode ensinar sobre You can ofertar, teach healing. você pode ensinar sobre You cura, can teach você pode character. ensinar sobre You caráter, can teach anything você you pode can ensinar think sobre of. qualquer coisa que You você teach the pensar. Holy Spirit. Você ensina o Espírito Santo, You teach the gifts of the você Spirit. ensina os dons do Espírito Santo, You teach everything. você ensina tudo But então. it's all from this one story. É tudo a partir dessa história única. God's love story. Deus ama, a história de amor de Deus. And then everything makes sense. Então tudo passa a ter sentido. And everything is possible E então tudo é possível, because it's all rooted in what Christ accomplished. porque está enraizado então em tudo que Deus já fez, que Jesus já fez. God can do that E Deus pode fazer isso. and raise him from the dead Se Deus pode ressuscitá-lo dos and give mortos him all authority in heaven and earth, e dar a ele toda a autoridade nos céus e na terra, where he lives with the keys to death, hell, and the grave. então agora ele vive com as chaves da morte, do inferno e da cova. And he's our Lord, E ele é o nosso Senhor. and we do all in his E name. nós fazemos agora tudo em nome dele. Do you see what happens? Você pensa no que pode acontecer? Você So, consegue I enxergar? apologize if that's boring. Me perdoa se isso às vezes é chato, That's what I know. mas isso é o que eu sei. That's what I teach. Isso é o que eu ensino. That's what makes a difference. Isso é o que faz a diferença. Hallelujah. Aleluia. This is apostolic ministry. E isso é o ministério apostólico. All the apostles, this was their message. Todos os apóstolos, isso era a mensagem deles. You are an amazing group of people. Vocês são um grupo de pessoas maravilhoso. You really are. Vocês realmente são. You are smart. Vocês são inteligentes. You love the Lord. Vocês amam o Senhor. You labor in his vineyard. Vocês trabalham na vinha dele. You love people. Vocês amam as pessoas. You understand the assignment. Vocês entendem essa missão. You're giving your lives to accomplish E it. vocês estão dando a sua vida para completar essa missão. He sees that. E ele vê isso. And he orchestrates this moment E ele orquestrou esse momento to remind you of how big your message is. para te lembrar o quão grande a sua mensagem é. How vital your announcement of the good news is to people. Para te lembrar o quão vital é o seu anúncio das boas novas para as My pessoas. friends, he's with you. Meus amigos, ele está com He você. never leaves you, Ele nunca te deixa, never forsakes you. ele nunca te desampara. He knows every desire of your heart. Ele conhece todos os desejos do seu coração. He's heard every prayer. Ele ouviu cada oração. He knows the disappointment. E ele sabe dos He desapontamentos. knows the frustration. Ele sabe das He frustrações. knows the questions Ele you sabe have. das dúvidas que você He tem. knows all of that. Ele sabe de tudo isso. And he brings us together in this divine moment E ele nos traz todos juntos nesse momento divino to say, let's review. para dizer, vamos revelar. Let's see why we win. Vamos ver por que nós vencemos. Let's see why we will succeed. Vamos ver por que nós Let's vamos see ser bem-sucedidos. why miracles follow us. Vamos ver por que os milagres nos seguem. Let's be encouraged. Vamos nos encorajar. Let's
be reminded. Vamos ser lembrados. And that is the ministry, the blessing that God gives to you tonight. E esse é o ministério de bênção que Deus nos dá essa noite. You have been chosen for Vocês this foram reason. escolhidos por essa razão. You've been chosen Vocês foram escolhidos to be imparted to the truths of Christ. para que a verdade de Cristo fosse transferida para vocês. The greatest gift God can give to us. E esse é o maior presente que Deus pode nos dar. Not just what Jesus did, Não só o que Jesus fez, but that we receive the revelation mas que nós recebamos a so revelação that we walk in it. para que nós possamos andar nessa We revelação. can't be confused. Porque nós não podemos estar We know em the confusão. truth. Nós conhecemos a verdade. Jesus said, Jesus disse: when you know the truth, quando você conhecer a verdade, you're set free. você é então livre. He or she Ele ou ela, whom the Son sets free a quem o Filho libertou, is free indeed. é verdadeiramente livre. So if there's any area in people's lives that's still in bondage, Então, se tem qualquer área na vida das pessoas que elas ainda estão em escravidão, that's an area they need to know the truth. isso é uma área em que elas precisam conhecer a verdade. It's just that simple. É simples assim. We are truth carriers, Nós somos portadores da verdade and we set people free. e nós colocamos as pessoas em liberdade. Hallelujah. Aleluia. So I want you to remember, Então eu quero que você se lembre, Jesus came in flesh, Jesus veio em carne, just like you, assim como você, flesh and blood. carne e sangue. Why he reduced himself to that is the plan of God. Porque ele reduziu a si mesmo a isso, é o plano de Deus. We didn't deserve it. Nós não merecíamos, We didn't know to ask for nós it. não sabíamos nem mesmo pedir por We isso. didn't understand Nós how lost we were. Não entendíamos nem mesmo quão perdido nós But estávamos. even in the blindness of our E circumstances, mesmo na cegueira das nossas circunstâncias, in the corruption and horror of our own sin, e na nossa corrupção e no horror dos nossos pecados, God came Deus veio in Christ, em Cristo, like one of us, como um de nós, to walk para among us, andar no nosso meio, para falar to conosco, touch us, para nos tocar, to forgive us, para nos perdoar, to demonstrate to us, para demonstrar para to nós, heal us, para nos curar, to comfort para nos us, confortar, to give us rest. para nos dar descanso. He came. Ele veio. That's the Savior that we serve. Esse é o Salvador que nós servimos. The God who comes. O Deus que vem. Did you hear me? Você me ouviu? We don't serve the God who's up there. Nós não servimos ao Deus que está lá em cima, The God who's distant. ao Deus que está longe, The God who's looking for sin. ao Deus que está lá olhando, vigiando o The God pecado, who's angry. ao Deus que está com raiva. We serve the God who comes. Nós servimos ao Deus que He vem. comes. Ele vem. He came to Adam and Eve Ele veio para Adão e Eva after they sinned. depois que eles pecaram. He keeps coming. E ele continua vindo. He came all through the prophets. E ele veio através dos profetas. He came. Ele veio. He came through Jesus. Ele veio através de He keeps Jesus. coming. E ele continua vindo. He comes. E ele vem. He's here in Brazil. E ele está aqui no Brasil. He's here with you. E ele está aqui com He você. keeps coming. E ele está vindo. He keeps coming. E ele continua vindo. There is no God like our Não God. há nenhum outro Deus como nosso Deus. And we represent him well E nós o representamos bem. because we've seen him in the face of Porque Jesus Christ. nós vimos o nosso Deus na face de Jesus Cristo. And we bring a message of release, E nós trazemos uma mensagem de libertação, of deliverance, de liberdade, of new beginning, de novos começos, of relationship, de relacionamento. because Jesus settled the score. Porque Jesus zerou esse placar. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Are you happy? Vocês estão felizes? Are you excited? Vocês estão animados?